Olá, gente! Hoje no nosso quadro Cantinho do Frango Cultural, no programa Mercado da Arte, eu tenho a honra de receber aqui meu amigo, o mestre Antônio Rabelo, nosso mestre das joias aqui do Ceará, que eu não tenho nem palavras para agradecer a presença do senhor aqui na nossa Feira do Artesanato e aqui dando essa honra de conversar um pouquinho e contar sobre a sua história, mestre. Ótimo, muito obrigado pelo convite. Mestre, eu queria que o senhor contasse um pouquinho de como foi assim, o começo dessa sua estrada nas joias, né? Porque eu sei que o senhor vem de muitas artes, né? O senhor antes já tinha trabalhado com outras coisas, né? Com certeza. A joalheria, ela entra na minha vida, assim, em 2002, com essa descoberta dessa possibilidade, né, de poder trabalhar joias, de poder usar isso como linguagem, né? Porque eu já fazia. Então, eu sempre trabalhei com esse processo artesanal de construção de coisas. E a joia, ela veio a agregar, não é, todos os conhecimentos que eu já tinha, que vinha da serigrafia, da pintura, das esculturas e tal. Então, dos conhecimentos que eu tinha da mecânica e tudo mais. Então, tudo isso se mesclou, não é, nessa possibilidade de produzir joias e poder falar do sertão, utilizando essas joias como elemento. Então foi uma coisa muito legal assim. A gente inicia esse processo em 2002. Inicia com um treinamento dentro da minha oficina. Eu trabalhava antes com esculturas e pedra-sabão, esse tipo de coisa. E em 2002 a gente começa, né, a descobrir essa possibilidade de produzir joias com materiais da região, essa coisa toda. E eu sempre fui muito ligado a isso, de sustentabilidade, de pensar no meu lugar. E a joia, ela caiu como uma luva, né, para fazer essa atividade dessa forma. Além, assim, de ser uma coisa que eu me identifico muito, eu gosto muito de fazer isso. E eu acho que é muito viável fazer isso como poesia. Eu gosto muito de produzir joia com essa ideia. E, mestre, conta um pouquinho pra gente sobre o museu. Gente, porque assim, lá na casa do mestre Antônio Rabelo, em Quixeramobim, para quem estiver passando por lá, vale muito a pena a visita ao museu, que tem uma caverna, né, mestre? Que a gente entra, assim, é uma coisa fantástica, maravilhosa. Conta pra gente um pouco sobre o seu museu. Olha, primeiro, a ideia daquele espaço sempre foi receber pessoas, né? Eu já, desde a época que a gente trabalhava com artesanato, sempre foi uma coisa que interessou muito as pessoas de conhecer isso. Essa coisa de trabalhar com as pedras, de como produzir essas joias usando pedras ali da região, a lapidação, essa coisa toda. Então eram coisas que sempre interessaram as pessoas, principalmente alunos, jovens e tal, né, que gostam muito dessa coisa dos minerais. E aí, assim, a fábrica, o meu espaço, ele foi criado mais ou menos nessa ideia de poder receber as pessoas. E quando veio essa ideia do SESC, do SENAC, para transformar aquele lugar em museu orgânico, aí acabou, né, de completar realmente essa ideia, porque acabou se tornando uma coisa muito interessante, onde as pessoas entram em uma viagem meio lúdica, assim, dentro desse universo dos minerais, mas podem ver coisas reais acontecendo ali, a produção acontecendo, como isso, não é, acontece realmente, a vida dessas pessoas se estabilizam e giram em torno dessa produção de joias, né, feitas com espinho, com materiais ali da cidade. Fantástico. Então, muito legal isso. É muito fantástico, gente. Eu falo assim porque, como eu disse, eu sou fã também, cliente do mestre Antônio Rabelo. E outra coisa, também tem a questão das aulas, né, mestre, que o senhor dá aqui. Como é que funciona essa questão da escola? As aulas é interessante, assim, porque é uma coisa que me agrada muito de fazer, sabe? Eu acho que o conhecimento, ele deveria ser de bem comum da sociedade. Então, todo tipo de conhecimento tinha que ser repassado, e eu acho que isso é uma responsabilidade minha como ser humano, não é, de poder gerar possibilidade para outras pessoas, né, a partir do momento que as pessoas passam a se descobrir, não é, e descobrir seus próprios potenciais e ver nelas mesmas coisas que elas antes não imaginavam e achavam até muitas vezes muito difícil, muito distante. Então essa possibilidade de partilhar conhecimento é uma coisa que para mim é muito valiosa.
e que eu acho que vale muito a pena, principalmente quando eu levo isso para jovens, sabe? Na realidade, quando eu levo para qualquer pessoa, porque o conhecimento eu acho que vale muito a pena e educação é uma coisa que tem que ser realmente partilhada, porque nós precisamos muito disso para mudar a história do que a gente tem criado no mundo, né? Eu acho que só dessa forma, por esse caminho. E como é com a questão lá das crianças lá, que tem lá próximo? Olha, a gente tem uma interessante. comunidade lá próxima que o mestre apoia. A gente esteve visitando aqui, a gente do Cantinho do Frango, e foi muito emocionante poder ver. Conta um pouquinho pra gente. Muito legal. Uma coisa, olha, eu acredito que a única mudança que a gente pode ter na sociedade, ela vem desse caminho, onde as crianças elas aprenderão coisas que farão com que, no decorrer da sua vida, não é, elas plantem coisas diferentes e que a gente possa assim, ter uma esperança de um mundo melhor diante dessa mudança de comportamento da própria sociedade. Mas eu acho que isso parte ali, daquele lugar, da infância, onde você aprende coisas e que a sua vida passa a ser direcionada a partir daquilo que você aprendeu ali naquele momento. Por isso que eu acredito que todo investimento em educação é pouco, sabe? Porque o único poder que a gente tem de mudar a sociedade é pela consciência, pela educação. Então eu acho que investir nisso, investir em educação, é plantar futuro, sabe? Então, quando a minha ideia de ajudar esses meninos, de uma forma bem simples, simplesmente com conversas, com oficinas simples de escultura, de desenho e tal, mas eu acho que existem coisas que estão muito além de simplesmente aprender um ofício. Eu acho que essa coisa da relação, do respeito, de estabelecer ali uma ideia de que aquela pessoa é parte de um projeto muito grande de sociedade e que, infelizmente, as pessoas não se acham dessa forma, até porque a própria sociedade não dá oportunidade para que isso aconteça dessa forma. Então, a minha ideia de poder levar essa oficina para esses meninos e poder estimular eles a pensar é justamente isso, de poder fazer com que eles repensem a sociedade em que a gente está vivendo, de poder plantar coisas interessantes, de saber que a gente só colhe aquilo que a gente plantou, não é? E essa é uma forma que eu acho que vale muito a pena de desenvolver consciência a partir disso. Levar a arte, levar a cultura, né, Exatamente. mestre? É o que eu acho que é a base, né, para todo ser humano. E se a gente puder ter isso na infância, né, é uma coisa essencial. muito importante. Olha, às vezes quando eu falo de cultura, por exemplo, eu gosto de dar um exemplo que é muito simples. Digo, olha, a gente está aqui, tem alguns adultos aqui, 5, 6 pessoas, e eu falo, olha, se agora, nesse momento, na nossa rua, passasse o careta, o boi de reizado, e aí você vai ver os caretas e a catirina e o jaraguá e todo mundo vai estar feliz e a gente vai sorrir, de repente a gente vai dançar um pouco e tal. Mas a pergunta que fica é o seguinte, qual de nós adultos se interessaria de ir ali, brincar lá no boi, ou de ser a catirina por aquele momento, ou de ser um careta naquele momento? E eu fico imaginando que normalmente o adulto ele já perdeu essa fantasia, esse interesse de partilhar desse sentimento, porque a gente já endureceu um pouco o coração. Mas a criança não. A criança, ela brilha o olho quando vê aquilo. E os processos culturais, eles são interessantes, que eles desenvolvem lá na infância. Você pode procurar os mestres hoje da cultura, que a maioria aprendeu quando era criança. Aprendeu vendo a mãe fazendo um pote de barro, aprendeu vendo o pai puxando um boi dentro de casa para um lado para o outro. Então, esses processos, eles são repassados, né, como uma forma cultural e de entendimento pessoal, né, de saber o seu lugar no mundo, de se entender no mundo. Então, isso é que é o grande poder da cultura. Não é? É de dar às pessoas essa possibilidade de se entender, não é? De se encontrar. Então, acredito muito que quando você planta essa possibilidade de cultura no coração de uma criança, isso floresce
né? Porque é um terreno muito fértil ali para que isso aconteça. Ai, gente, que emoção receber aqui nosso querido mestre Muito Antônio obrigado Rabelo. Muito pelo obrigada convite. Adoro por vir aqui, ter adoro ver vocês. aceitado. Fiquei assim Eu adoro surpreso. ficar ouvindo o senhor. Ah, bom Se eu demais. pudesse, eu ficaria aqui Olha, muito tempo. fiquei surpreso com a revista. Adorei a revista do Cantinho, que assim, me ver daquela forma me deixa muito satisfeito, sabe? E o Foi senhor e muito a dona prazeroso Lúcia são receber muito vocês importantes pra lá. nós, viu? Bom demais, muito Obrigada obrigado. por viu? tudo, Sempre. mestre. Até Muito mais, obrigado. gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.